FM 92.0. Dá gosto de ouvir. Olá, bem-vindos a mais um Pontos nos Is, programa da RFM. Hoje temos connosco aqui o Dr. Hélder Ferreira, o Comandante Municipal da Proteção Civil de Amarante. Vamos falar um pouco sobre a Vespa Asiática, este fenómeno recente, mas não tão recente, e também da questão dos incêndios, tudo para nos prepararmos para esta primavera que vem aí. Comecemos, antes de mais, olá. Bom dia. Comecemos então por falar do fenómeno das vespas asiáticas. Como é que surgiu este fenómeno e o que é? Muito bem. Bom, nós em Amarante, e apesar de sabermos que o fenómeno é anterior a isso, a primeira vez que nos deparamos com esta realidade foi no ano 2014. E curiosamente, e há bocadinho falava da questão dos incêndios, e estou convencido que a própria comunicação social aproveitou o facto de, nessa época, nesse verão, não termos tido grandes incêndios, felizmente, e estou convencido que à falta de outras notícias, o fenómeno da Vespa Asiática, de facto, tomou uma proporção muito grande e com grande exposição na comunicação social. E isso teve um efeito curioso, porque também provocou nas pessoas um receio muito grande, e mais adiante podemos até falar dessa questão do receio criado na população. O que é facto é que em 2014 somos confrontados aqui no Serviço Municipal de Proteção Civil e nos nossos parceiros, em particular nos bombeiros, somos confrontados com este fenómeno. Curiosamente, numa primeira fase, estávamos sobretudo a falar de vespas europeias, e por isso do tipo crabro, e não necessariamente das asiáticas, e por isso do tipo velutina. O que acontece é que nesse verão as chamadas para o Serviço Municipal de Proteção Civil sucediam-se a um ritmo alucinante. Felizmente, logo nos primeiros fenómenos com que nos deparamos, por isso de indicação de presença da vespa, conseguimos ver de facto vespas asiáticas. Até porque nesse ano as pessoas confundiam muito as vespas europeias com as vespas asiáticas. Mas sim, foi em 2014. Nessa altura não tivemos tantos exemplares ou tantos ninhos de vespas velutinas como tivemos no ano que passou, em 2015, mas em 2014 deparamos-nos no município com este fenómeno. Com os bombeiros começamos a tratar de destruir os primeiros ninhos, e depois sim, já entrados no outono, tivemos aqui também a colaboração muito importante de um outro parceiro, ou de outros parceiros, que são extremamente importantes, e é bom que os tragamos ao fim e ao cabo também para esta luta, que são os apicultores. Numa primeira fase fomos nós, Proteção Civil e os bombeiros, que fomos de alguma forma lutando contra o fenómeno, e depois sim, aos poucos, os apicultores, e um grupo de apicultores foi-se juntando a nós, fomos aprendendo com eles, acho que eles também se calhar aprenderam alguma coisa connosco, mas fomos aprendendo todos e juntos conseguimos de facto ir melhorando em termos de metodologias, fomos melhorando também a forma de também atuarmos e atuarmos mais rapidamente em relação à questão dos ninhos, mas sim, 2014 foi o início de um processo bem complicado e que tem vindo, infelizmente, a crescer muito no município. Quais são os impactos desta vespa asiática? É assim, o impacto é sobretudo um impacto económico, porque as vespas asiáticas predam as abelhas, e por isso, no que diz respeito à atividade da apicultura, elas são, julgo, para lá da varroa e outros fenómenos que estão associados aqui à economia do mel e por isso das abelhas, mas são um problema seríssimo, porque o ninho adulto, e por isso ali pelo verão, que é quando os ninhos atingem, em termos de exemplares, a sua maior maturidade, e por isso com alguns milhares de exemplares, para ter noção, e é a literatura que diz isto, um ninho desses é capaz de destruir 5.000 abelhas dia. Por isso, face a este fenómeno, realmente o primeiro impacto e o grande impacto é na apicultura. Depois sim, naturalmente, e era aquilo que falávamos há bocadinho, na própria população, no que diz respeito à fobia ou ao medo que foi sendo colocado nas pessoas. E em relação a isso, gostava, se me permite, sim, claro, de dizer aqui uma coisa com toda a frontalidade. É assim, a Vespa Asiática, e já vamos tendo, porque eu dizia-lhe que em 2014 ela chegou cá a Amarante,
imediatamente, mas ela veio de França, sobretudo em produtos hortícolas, depois veio ali por Espanha, sobretudo aqui junto ao litoral, entraram no Minho, e no Minho eles infelizmente já há uns anos que lidam com este fenómeno. E o que é facto é que também fomos, ao longo dos tempos, que está ligado a estes processos, fomos aprendendo um bocadinho e até a compreender melhor aqui a questão da vespa. E é verdade que para o ser humano ela não tem muita diferença do que terá a vespa comum ou terá a vespa europeia, que já cá tínhamos também há uns anos. É evidente que há pessoas que reagem à picada dos insetos e por isso, nessas circunstâncias, é gravoso a questão das picadas das vespas asiáticas ou das outras. Mas é um fenómeno com o qual já estávamos habituados a lidar, porque vespas tivemos sempre. Mas foi criado este medo, este receio à volta das vespas asiáticas, e por isso a primeira questão é: a picada da vespa asiática é muito idêntica à picada das outras vespas ou das abelhas. Felizmente nunca fui picado, mas lido muito diretamente, e as pessoas que colaboram connosco na Proteção Civil, alguns já foram picados, bombeiros, pessoas, colegas de trabalho, e assim a picada, apesar de não ser tão intensa pelo que me dizem como a da abelha, depois perdura mais no tempo, que há de ser extremamente desagradável. A da abelha tem efeito que me dizem contrário, porque a picada é mais intensa no início e depois vai diluindo a dor. De facto, em termos de toxicidade, está muito próximo daquilo que as vespas europeias, que já cá tínhamos, como disse há bocadinho, ou as vespas comuns que já cá tínhamos, não andará muito longe disso, ou das abelhas. Perigoso, isso sim, é para as pessoas que fazem reação, e por isso quem é alérgico à picada da vespa asiática e às outras todas, e por isso aí sim terão que ter as medidas necessárias. O que nós alertamos, e isso sim as pessoas, é para o seguinte: os ninhos, nós convivemos com eles e grande parte das vezes nem nos apercebemos. Os ninhos das vespas, eles estão muito próximos das nossas habitações, e curiosamente um dos períodos do ano em que nós nos apercebemos que há mais ninhos é na entrada do outono, porque tem a queda da folha, então os ninhos vêm-se melhor, mas as pessoas desde a primavera até o verão tiveram os ninhos, e a grande parte das vezes até muito próximo das habitações. O que acontece é que elas de facto são perigosas nesta perspectiva, se nós nos metermos com elas. E o que acontece é o seguinte: se nós próximo dos ninhos e até 5 metros do ninho provocarmos ruídos ou vibrações, elas reagem como reage a vespa comum ou reage outro inseto. Ataca quem procura destruir-lhes ali, ao fim e ao cabo, a habitação, neste caso lá o ninho delas. E por isso aí sim temos de ter extremo cuidado, e por isso o primeiro conselho é para que as pessoas não se aproximem de facto dos ninhos, nem provoquem junto aos ninhos os tais ruídos ou vibrações. Depois, naturalmente, que, como eu dizia, há este problema, são vespas assassinas, são não sei quantos, e queria desmistificar isto um bocadinho. De facto, as picadas ou as vespas só atacam na medida em que as pessoas também se, de alguma forma, as incomodarem, como acontece com as abelhas, por exemplo. Claro. Também defendem a colmeia, e como acontece com as outras vespas. E por isso, o primeiro alerta era este: não são de facto vespas assassinas. Agora sim, se nós de alguma forma provocarmos problemas junto aos ninhos, elas atacam porque estão a defender sobretudo as larvas e por isso os seus filhotes. Depois há aqui outra questão, e isto sim, ainda bem que estamos aqui na rádio, estamos aqui também para a televisão, e deixar um alerta para as pessoas. Sobretudo quem lida com abate de árvores, por isso, sobretudo os madeireiros ou as pessoas comuns, o cidadão comum que tem uma árvore em casa e decida abatê-la. Até porque as vespas asiáticas procuram muito as árvores para construírem os ninhos, ter sempre em atenção o seguinte: antes de abater a árvore, tentar perceber se está lá algum ninho. Porque aí sim, e já tivemos um fenómeno, aliás, em concreto, foi ali na freguesia de Gatão, em que as pessoas a abaterem uma árvore, abateram uma primeira árvore, não problema absolutamente nenhum, e quando foram tratar do abate da segunda árvore, porque estavam com o trator a fazer tração para que a árvore caísse no local que pretendiam, abateram a segunda árvore e não se aperceberam, foram retirar o cabo que estava preso na árvore. E nessa altura, quando a árvore caiu, partiu-se o ninho. Ao partir-se o ninho, quando a pessoa se aproximou para retirar o cabo, foram atacados. E isso sim pode ser complicado, até porque depois são diversas picadas, e se as pessoas são alérgicas, pior ainda, e mesmo que não sejam, pelo facto de serem várias dezenas de picadas... Já é muita toxina, não é? Exatamente. E aí sim, e por isso este alerta gostava que ficasse bem presente nas pessoas. Quem está habituado a este fenómeno, ou lida
com regularidade ou não, mas de alguma forma está ligado ao abate das árvores, ter sempre em atenção isto. Antes de o fazer, verificar se está lá algum ninho de vespas. Nas outras circunstâncias, isso sim é ter cuidado. É evidente que no verão, e se o ninho estiver próximo da habitação, é vulgar que as vespas apareçam junto às janelas. Se houver uma luz ligada, elas procuram as luzes, mesmo à noite. Ter esse cuidado, e sempre que isto acontecer, sempre que as pessoas se apercebam que andam por lá vespas, primeiro, tem que ter uma dimensão considerável, porque as vespas comuns são muito mais pequenas que as vespas asiáticas. E depois tentar perceber que há diferenças. Nós temos, como dizia no início, temos vespas europeias e temos vespas asiáticas. E elas são muito idênticas. De qualquer das formas, as vespas asiáticas, a grande diferença para as europeias é que têm a extremidade das patas amarelas e as costas da vespa são mais escuras que na europeia. Nós, Serviço Municipal de Proteção Civil e os nossos parceiros, e refiro aqui novamente os bombeiros, quer de Amarante, quer de Vila Mear, que têm sido extraordinários no apoio que nos têm prestado nesta luta, os apicultores também, naturalmente, mas sempre que se aperceberem de que estão vespas, primeiro procurarem perceber se de facto se conseguirem aproximar delas, obviamente que não o façam até ser perigoso para serem picados, mas de qualquer das formas, se conseguirem, pela parte de trás de um vidro, por exemplo, a perceber-se que são vespas asiáticas, prevenirem-nos, ligarem para a autarquia, para o município, há formulários disponíveis para a localização. Isto para quê? Para que nós depois possamos destruir os ninhos. E aqui também só mais uma nota. Quando eu digo a perceberem-se de que estão a vespa, o passo seguinte deve ser procurar o ninho. Porque nós só conseguimos destruir ninhos, não conseguimos andar atrás dos exemplares e depois abatê-los. Isso era muito mais complicado. Por isso, sempre que se apercebam de que nas imediações de que há vespas, por isso nas imediações é provável que exista algum ninho, quando o avistarem, ou pelo menos olharem para o topo das árvores, é evidente que nem sempre elas constroem os ninhos nas árvores, mas pelo menos terem esta atenção e se aperceberem de algum ninho, ligarem-nos, nós a partir daí, com a indicação precisa do local, vamos lá, com os nossos parceiros, ou se for possível destruí-lo de imediato, destruímos. Se não for possível de imediato, tratamos de levar os meios técnicos necessários para destruir os ninhos. No dia 20 de fevereiro houve uma jornada apícola. Foi sobretudo para sensibilizar a população e para lhes mostrar que têm que ter estes cuidados quando se encontram com um ninho de vespas asiáticas ou com a vespa propriamente dita. Sim, essa foi uma jornada bem interessante e é bom que nós vamos falando todos e vamos cada vez mais tendo em atenção este fenómeno. Foi organizada por uma associação de apicultores dali do Marão, por uma empresa também que está ligada ao setor do mel e das abelhas, decorreu no IET e apesar de parecer que aquele era um evento só para apicultores, e sim, eram os primeiros destinatários para este evento, mas foi aberto a toda a população. E serviu primeiro para isto, para perceber que o fenómeno infelizmente vai continuar a crescer, temos consciência disso, para ter noção. Vou-lhe só dar este número. Nós em 2014, e por isso no primeiro ano, teríamos tido cerca de 2 dezenas de ninhos de vespas asiáticas cá, no município que nós identificamos. No ano de 2015, nós destruímos 191 ninhos e identificamos 194. Por isso, veja, nós crescemos quase de 20 para 200. Não sei como é que vai ser neste ano já, em 2016, mas as previsões são para que de facto cresça muito. Mas esse evento, e ainda bem que ele decorreu, porque pudemos trocar ali algumas opiniões. Foi bom porque mesmo os apicultores, e como lhe disse há bocado, são de facto quem nesta altura tem maior impacto por causa da vespa asiática. E há aqui um fenómeno interessante, e ainda bem que esta entrevista também está a acontecer nesta altura, pelo seguinte: em termos de ciclo da vespa asiática, o que aconteceu até agora, embora nós também temos um dado que já trocou um bocadinho isto que vou dizer a seguir, mas em bom rigor, no outono, as fundadoras, as vespas fundadoras, hibernam e por isso abandonam os ninhos, vão para um local quente, seguro, e ficam lá até agora despertarem novamente aqui na entrada da primavera.
E, entretanto, os ninhos com as outras vespas deviam, em rigor, mal entrássemos nos primeiros meses mais frios, deixarem de ter exemplares, por isso ficarem devolutos, sem qualquer atividade. No concelho, e ao contrário também do que aconteceu, por exemplo, no ano 2014, para ter noção, nós em 2014 abatemos 3 ninhos de vespas asiáticas e em dezembro de 2015 abatemos 35, para ter só um termo de comparação. E ao contrário daquilo que seria suposto, nós, entrados por janeiro adiante, e por isso mesmo em dezembro, janeiro e aqui até aos primeiros dias de fevereiro, fomos sempre destruindo ninhos e ninhos com atividade. Eu estou convencido que só mesmo agora, nas últimas semanas e quando a temperatura baixou de facto consideravelmente, é que a atividade nos ninhos das vespas deve ter sido muito reduzida ou mesmo nula. Mas ao contrário daquilo que diz a literatura, infelizmente fomos tendo sempre ninhos com atividade ao longo destes meses. Se calhar, infelizmente, vai potenciar também o fenómeno que possamos ter agora para 2016 e por isso com mais ninhos, infelizmente. De qualquer das formas, e voltando ao ciclo, o que devia e o que acontecerá nesta altura, por isso nós agora devíamos ter os ninhos já os secundários sem atividade, e agora sim, a partir daqui, e isto é que é importante e que nos retenhamos aqui um bocadinho, que é o seguinte: a partir de agora as vespas fundadoras, como disse, vão começar a atividade e vão criar os ninhos primários. E os ninhos primários, por mais curioso que possa parecer, e isso é fruto da experiência que fomos tendo ao longo dos últimos tempos cá no município, os ninhos são construídos na sua esmagadora maioria nas nossas habitações, e por isso nas entradas das habitações, protegidos nos telheiros à entrada das habitações, nós fartamos-nos de capturar e destruir ninhos primários. Isto porquê? Porque logo que a vespa fundadora termina de hibernar, vai criar um primeiro núcleo, tal ninho primário, com uma dúzia ou 2 dúzias de exemplares, que depois darão lugar aos grandes ninhos e por isso às colónias maiores, por isso aos ninhos secundários. Se nós conseguirmos identificar agora destes ninhos primários um número considerável deles e os conseguirmos destruir, significa que estamos todos a fazer um trabalho extraordinário, que é evitar a propagação dos grandes ninhos para o verão. E por isso o alerta que queria deixar aqui para as pessoas era o seguinte: é que tenham atenção a isto. Do formato, eles começam por parecer um pequeno limão, alguns inclusive às vezes estão até nos limoeiros à entrada das habitações, estão por cima das nossas portas quando entramos, e por isso muitas das vezes confundidos. Já nos aconteceu isso, aconteceu por exemplo em Ataíde, em Vila Miá. As pessoas na entrada de um prédio tinha lá um ninho que era de vespas e o formato dele era de tal forma que as pessoas confundiam com os ninhos das andorinhas, e por isso deixava aqui este alerta para as pessoas. Pode parecer comezinho, mas de facto é importante para quem está ligado a esta luta, e os apicultores sabem o quão importante é nesta altura nós acautelarmos isto. E por isso é estarmos atentos sobretudo àquilo que acontece na nossa própria habitação ou nos arredores da habitação, porque as vespas, enquanto hibernaram, e grande parte delas fazem, por exemplo, nos nossos telhados, até porque por causa da temperatura e isso, e estão lá, sentem-se confortáveis, e depois também não saem muito ali, até porque têm alimento por norma ali próximo, e então constroem um ninho primário muito junto das nossas habitações. Por isso, sempre que se apercebam de um pequeno ninho, pode ser do tamanho de um limão, um pouco maior, ou então parecido com o ninho das andorinhas, por favor que nos contactem os apicultores da zona, porque todos os ninhos que nós capturarmos nesta fase têm um impacto tremendo no que possa ser depois no verão. E por isso foi bom esta jornada que aconteceu, a jornada apícola que foi organizada, e refiro aqui a organização esteve de parabéns, porque de facto foi um belíssimo evento. Trocamos algumas impressões, ouvimos falar no que, aliás, olha, por exemplo, os apicultores agora, e porque é uma fase importante, como dizíamos agora com a questão dos ninhos primários, deviam se calhar, e eles sabem isso, mas terem as armadilhas junto das colmeias, porque a probabilidade de apanharem fundadoras agora é muito maior do que, por exemplo, no verão, até porque as aulas no verão ficam nas grandes colónias e ficam lá, quase não saem, ou não saem mesmo, e agora nesta altura estão no terreno, e por isso era de todo, e fazia todo sentido que tivessem as armadilhas colocadas junto às colmeias. Depois, e em termos de síntese, a jornada foi interessante
interessante e teve um outro condão que me parece muito importante neste fenómeno, é que ficamos a conhecermos uns aos outros, porque eu vou chamar a isto, esta guerra contra a vespa asiática, é de facto uma situação um bocadinho complexa, até porque a determinada altura, e se o crescimento for o que nós estimamos, vamos ter que mudar de metodologias, vamos ter que ser mais a lutar com este fenómeno. Já ganhamos algumas batalhas, mas a guerra está por ganhar. E por isso, só o facto de também nos termos conhecido e termos trocado algumas impressões entre as pessoas que têm interesse à volta deste fenómeno, já valeu também por si só. Naturalmente, depois pelos outros assuntos também foram abordados. Muito bem. Essas são basicamente as medidas. Entrar em contacto logo que possível com a Proteção Civil. Estava a falar que agora este fenómeno também durou até mais perto de fevereiro, também se calhar resultado das alterações climáticas, porque estamos agora numa altura um bocado crítica, mas passando para os incêndios, por exemplo, conseguem destruir um ninho? Os incêndios destroem o ninho e também destroem as colmeias se os apicultores não tomarem as providências que devem tomar. Mas destroem vamos ver. Naturalmente e disse bem, a questão das alterações climáticas fez com que, por exemplo, no fenómeno da vespa, ela perdurasse mais no tempo, porque nós tivemos temperaturas de 15 graus e 17 graus em fevereiro, que não é nada vulgar, ou em janeiro, não, está longe de ser vulgar, ou pelo menos de nos fazer apelo às memórias que tínhamos dos nossos invernos e com alguma geada. Mas, de facto, a alteração teve nas vespas este impacto e tem, de facto, um impacto muito grande também no que diz respeito aos incêndios florestais, aos incêndios rurais, para ser mais preciso. O que importa reter, e quando diz se queimam de facto, mas infelizmente para além dos ninhos queimam também depois a flora, exatamente, fauna. E isso sim faz com que o impacto seja um impacto altamente negativo. Por isso, e nesta fase, como dizia no início desta nossa conversa, esta é uma boa altura para todos repensarmos um bocadinho as nossas atitudes e começarmos todos a perceber que quando vemos algumas informações, por exemplo, na floresta, que dizem para as pessoas no verão, apesar de serem muito interessantes, não fazerem lá fogueiras, não fazerem lá os típicos churrascos, terem atenção e não atirarem as periscas de cigarros pelas janelas e fazerem esse, sim, tem sido um bom veículo de comunicação e até como forma de dissuadir os adultos, porque às vezes não são aqueles a quem custa mais aprender, mas as crianças levam esta informação e inclusive depois não é só reterem a informação, é que depois também em termos de prática, isso tem-se notado ao longo dos anos, eles próprios já corrigem as atitudes dos adultos e por isso ainda bem que as escolas e as entidades ligadas ao ensino têm também feito aqui um trabalho importantíssimo a este nível. De qualquer das formas, nós estamos aqui entrados agora na primavera. As pessoas sabem todas, ou quase, e se não sabem, a Câmara Municipal e depois as outras entidades têm esta informação disponível, que é para saber quando é que podem organizar as queimas e as queimadas, de que forma é que elas devem ser feitas, quem é que deve acompanhar, como é que devem ser programadas, as entidades que devem ser prevenidas e por isso, primeiro ter este cuidado. E naturalmente, e há bocado falava na questão das alterações climáticas e todos sabemos que sendo preferível destruir, por exemplo, os sobrantes, triturá-los e reintegrá-los novamente no solo do que fazermos as tradicionais fogueiras, até porque sabemos que depois aqueles fumos têm os efeitos que têm também em termos da camada de ozono e por isso o alerta que aqui fica é de facto de que a proteção civil somos todos nós, mas a responsabilidade por este planeta depende claramente de cada um de nós e das nossas atitudes e por isso é tempo de, primeiro, tomarmos as iniciativas e tomarmos as ações corretas e sensatas. Segundo, sermos também nós próprios vigilantes da natureza e, por isso, sempre que nos parecer que há de facto um foco de incêndio e que seja comprovado, porque também não adianta só
confundir, como às vezes acontece, uma nuvem com fumo, alertar as entidades e depois, de facto, não ser uma ocorrência que mereça o empenho dos meios e haver uma circunstância contígua e depois não termos meios para poderem ocorrer a essa, que sim, de facto, era uma verdadeira circunstância. Mas, de qualquer das formas, toda a gente sabe que os incêndios também são combatíveis logo no seu início e, por isso, mais fáceis de controlar e de debelar, e por isso, sempre que as pessoas vejam uma ignição no seu início, que previnam e que alertem as autoridades para isso, e por isso terem aqui a atitude vigilante. E depois também fazer o seguinte, que é outra questão, e nós ainda aqui aos tempos, a propósito do Dia Internacional e Nacional da Proteção Civil, e que este ano fazia apelo às comunidades resilientes, temos aqui também esta perspectiva. Durante muito tempo parece que os problemas só dizem respeito aos outros, ou seja, acho que fomos todos, de certa forma, assumindo que as circunstâncias são sempre para resolver pelos outros, assim como também a responsabilidade é sempre dos outros. E se da responsabilidade já falávamos no início, agora no que diz respeito também à outra questão, nós temos que perceber que grande parte das vezes a nossa ação, desde que correta e coordenada, faz muita falta e é muito interessante. Eu recordo-me, sou do tempo em que as populações ainda se acercavam dos bombeiros e, em articulação com os bombeiros, ajudavam a combater os incêndios. Sim. Isto foi-se perdendo. Nós, agora no dia 1 de março, estivemos ali em Vieiros, em Arrebordelo, com uma comunidade que tem uma perspectiva muito curiosa à volta deste fenómeno, até porque está, de certa forma, isolada. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que é capaz de se organizar, de forma informal, mas organizar-se. São capazes de reagir aos problemas e, por isso, primeiro, estão sempre alerta para as situações mais difíceis, por isso, para aquilo que são, às vezes, os infortúnios, e neste caso dos incêndios florestais, não podia ser de outros quaisquer. Mas essa população consegue organizar-se, consegue reagir, por isso consegue criar fenómenos de defesa, de autodefesa, e de algum combate, e depois consegue restabelecer a normalidade possível. E por isso nós escolhemos aquela comunidade porque foi um bom exemplo, e o que temos agora e o que pretendemos que venha a acontecer no município, obviamente que a vontade é que seja nacional, mas no município, é que as populações cada vez mais tenham esta perspectiva ativa e reativa em relação aos problemas. Nós falamos aqui dos incêndios, mas podemos falar, por exemplo, dos problemas da neve, e há aqui algumas localidades do município onde, por exemplo, o fenómeno da neve é complicado. Nós já tivemos localidades que ficaram isoladas durante alguns dias. E é bom que, por exemplo, essas populações tenham capacidade também de poder reagir isso, de se organizarem isso, de perceberem que recursos é que têm e com esses recursos poderem resistir a esse problema. E isso é uma circunstância que nós queremos continuar no município a promover, vamos promovê-la e vamos fazê-lo. No que diz respeito aos fogos, aos incêndios, e do que estávamos aqui no início da conversa a dizer, é fundamental isto. Primeiro, que estejamos vigilantes, que demos o alerta na medida certa e às entidades certas, e todos sabemos os números de telefone que temos que usar, se não o digo aqui, 112, e depois o que devemos fazer é, sempre que, por parte dos bombeiros, e é bom que aconteça isso com os bombeiros ou com as entidades que estejam no terreno, os sapadores florestais ou outras, que estejam no terreno a combater os incêndios, que as pessoas também possam, em articulação com os bombeiros, poder ser mais valia nos incêndios. Obviamente que também há outro fenómeno. Há pessoas que aparecem nos incêndios e só vão para atrapalhar ou para complicar. Sim. Aí dispensa-se claramente esse tipo de ação. Agora, desde que as pessoas venham com boa vontade, que venham com os recursos que lhes for possível e que nos ajudem a debelar este problema, isso temos todo o interesse. Muito bem. As medidas que o cidadão comum deve ter, não é? Já são muitas vezes divulgadas. Algumas ações de sensibilização programadas, tanto a nível de incêndios como também da Vespa Asiática, para os próximos tempos? É o seguinte, nós queremos avançar com
pelo menos uma iniciativa que já há uns anos levamos a efeito e que sortiu resultados interessantes. Como lhe disse, as ações voltadas para as escolas e para as crianças, aliás, a grande parte delas, nem somos nós as entidades externas ao ensino a fazê-lo, porque já os fazem, já estão integradas nos próprios planos. Sim. E começam logo muito cedo, aliás, começam logo no infantário e depois vão progredindo aí pelos outros níveis. Mas não descuraremos também esses públicos e por isso também faremos algumas ações voltadas para os mais jovens, mas trataremos sobretudo de fazer algumas iniciativas, como lhe dizia, e já fizemos em algumas freguesias aqui há uns anos atrás, que é procurarmos um momento que é agregador da comunidade quase toda e em que as próprias pessoas têm alguma disponibilidade para nos ouvirem. E já passo a explicar isto, porque nem sempre é fácil nós irmos, e já experimentamos isso, e não resulta convocar as pessoas para um dia à noite virem ouvir-nos falar de um assunto qualquer. Não é muito fácil que as pessoas se mobilizem para isso. Então o que nós experimentamos e o resultou foi no final das missas, ali no adro da igreja, sim, conversar com as pessoas. Conversarmos um bocadinho com as pessoas, entregar alguma literatura, uns folhetos simples que as pessoas pudessem também consultar, mas conversar um bocadinho e estimular ali a conversa com as pessoas. E isso foi extremamente produtivo. E temos a intenção de recuperar novamente isso. Pelas duas circunstâncias que lhe dizia, porque é a forma de termos muita gente concentrada no mesmo espaço. Sim. E depois com alguma disponibilidade para nos ouvirem. Isso resultou muito bem e a intenção que temos de facto é procurarmos, não vamos fazer, até porque a equipa também não é muito extensa, a equipa na Proteção Civil, mas procurarmos encontrar aqui 3 ou 4 ou 5, ou os que forem, momentos destes e nos domingos de manhã procurarmos as populações e junto deles fazermos sensibilização. Falava agora do número da equipa, da Proteção Civil. Os meios são cada vez menores ou cada vez maiores? Pois, o problema dos meios é um problema, infelizmente, muito antigo e que vai manter-se. E não queria concentrar aqui também a conversa só no que são os meios, ao fim e ao cabo, da Proteção Civil, Serviço Municipal de Proteção Civil, mas num sentido mais largo e apanhando aqui também os bombeiros. E alertar, por exemplo, para a seguinte circunstância. Voluntários cada vez somos menos. E é bom que tenhamos percepção disto. Nós vamos tendo sempre noção, e eu próprio, mas todos nós, é assim, se ouvirmos a sirena tocar, ou se houver um problema qualquer, a primeira coisa que nos vem à cabeça, os bombeiros resolvem. E porque fomos ao longo dos anos habituando-nos a esta questão, pronto, tocou a sirene, eles vão de resolver. Há um problema qualquer, eles resolvem. E é verdade, e felizmente, e ainda bem, e os parabéns a eles todos, aos bombeiros todos deste país, e em particular aos do nosso município, que têm sido extraordinários. Mas o que é facto é que cada vez mais, infelizmente, eles vão tendo menos gente para colaborar. E isso faz falta. E por isso, quando falamos de recursos, e já lá iremos à questão dos recursos materiais, mas em termos de recursos humanos é bom que tenhamos noção disto. É fundamental que as pessoas, e faço aqui também um apelo público para isso, para os jovens que sintam, e os menos jovens, obviamente, que sintam alguma condição para estarem dispostos a colaborar em prol dos outros, em prol da segurança e da saúde dos outros, que tenham de facto condição física e condição em termos do que é a ação dos bombeiros, que se inscrevam nas corporações de bombeiros. Eles vão tendo sempre novos cursos de bombeiros, que façam formação, porque primeiro tem logo uma vantagem acrescida, é que eles próprios ficam com formação que lhes pode ser muito útil em termos de autossegurança, autodefesa, mas tem depois autodefesa na medida em que, sob um problema qualquer, podem reagir e reagem de forma diferente quem não tem essa formação. Mas mesmo depois, para a própria família e para as pessoas com quem lidam de mais perto, fruto do conhecimento, também são claramente uma mais-valia. E depois para nós todos, que precisamos de ser socorridos e que precisamos em determinados momentos do apoio deles, também podermos beneficiar do que os bombeiros nos proporcionam. E por isso, primeiro, esta circunstância de facto
precisamos de ter mais recursos humanos qualificados, e os bombeiros deram um salto muito grande no que diz respeito a isso. Têm uma formação completamente diferente da que era, porque também melhoraram naturalmente as condições, mas da formação que era ministrada aqui há uns anos atrás. Por isso têm formação muita e boa, e depois têm também aquilo que há bocado começava com a questão de voluntarismo, e que grande parte da nossa população foi perdendo ao longo do tempo. É que estarmos disponíveis para investir o nosso tempo e o tempo que temos livre ou menos ocupado para o ocuparmos a servir os outros, nem sempre está incrustado em cada um dos cidadãos. E por isso, novamente aqui, um bem-aja a todos aqueles que estão dispostos a fazer isso. Depois, em termos de recursos materiais, esse é um problema seríssimo. E veja-se, as viaturas, por exemplo, são um problema porque elas, inclusive em termos de que a legislação que aos bombeiros diz respeito, elas têm períodos em que quase um prazo limite, prazos. E as corporações, as nossas duas corporações, nos Bombeiros Voluntários da Amarante e nos Bombeiros Voluntários de Vilamié, elas começam a estar todas no limite, ou então já estão praticamente todas fora do limite. E mesmo assim estão aí no terreno e continuam a servir-nos. E por isso também é bom que percebamos todos que os recursos também não são infinitos, e por isso as viaturas que foram adquiridas há 20 anos ou 30 anos também começam a precisar de ser substituídas. E nessa medida, também é bom que tenhamos todos percepção de que as próprias corporações de bombeiros, associações humanitárias, também precisam que nós sejamos solidários. E às vezes somos solidários com outras iniciativas, e não vou enumerá-las porque também não quero ser antipático, mas quando estamos dispostos a contribuir para outros fenómenos, é bom que também parássemos para refletir e dizer, bom, os bombeiros, que são aqueles que garantem a minha segurança, também precisam que eu comparticipe, que eu os ajude e que os apoie. E por isso também um apelo para que cada um de nós, na medida do que lhe for possível, poder colaborar com as corporações de bombeiros. Mas sim, há de facto necessidade de também, em termos técnicos, de materiais, de também termos material mais recente e por isso mais adaptado aos problemas, e percebermos de uma vez por todas isto. E é quase em termos de desabafo. Eu não consigo compreender como é que, por exemplo, há algumas corporações de bombeiros onde praticamente só há areia, porque têm praia e pouco mais, quase não têm floresta, e têm belíssimas viaturas de combate a incêndios florestais, e nós que temos a maior mancha florestal só do nosso distrito, não temos, se calhar, o equipamento que algumas destas corporações têm. E por isso é bom que fosse também estabelecido aqui este equilíbrio e que se percebesse claramente, de uma vez por todas, isto. Onde é que está o problema? Onde é que nós precisamos de o resolver? E então sermos sensatos quando tomamos decisões. E por isso, ainda por cima, tendo aqui estas serras todas que nos circundam, os terrenos são extremamente difíceis para se poder evoluir neles, e por isso era bom que quem toma decisões tivesse isto em atenção e percebesse de uma vez por todas. Se nós queremos preservar a floresta que ainda temos, então também precisamos de dotar as nossas corporações de melhores equipamentos. Em jeito de conclusão, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos nossos ouvintes e toda a gente que nos ouve e que está atento a todas estas problemáticas? Olha, em termos de mensagem era sobre tudo isto. Às vezes os slogans, e fazemos comparação com o que nos entra todos os dias pelos meios de comunicação, em termos de publicidade, e não vamos ligando muito a isso porque metemos todos no mesmo caixote e somos bombardeados com tantos que depois os vamos colocando todos no mesmo saco. Mas em termos de slogan, e pode parecer estranho, mas eu gostava que percebêssemos isto. A Proteção Civil diz que todos somos Proteção Civil. Este é o nosso slogan. E a verdade é esta: nós temos que assumir todos esta perspectiva. A responsabilidade também é minha nestas circunstâncias. E por isso, primeiro tenho que ter comportamentos adequados, segundo tenho de perceber até que ponto é que eles têm implicação ou não nos outros, e terceiro, estar disponível para colaborar e para ajudar. Muito obrigada por ter estado cá, acho que foi bastante elucidativo destas problemáticas todas. Vêm tempos difíceis para vocês, mas pode ser que consigam logo eliminar no início, que é o que importa. Muito obrigada por ter estado cá. Eu é que agradeço, muito obrigado, esta oportunidade, e de facto deixar em termos também em jeito de conclusão, sim, isto, dizer que cada vez mais também os meios de comunicação têm este papel fundamental, que é, de vez em quando, não precisa de ser sempre, mas de vez em quando, alertar as pessoas para estes fenómenos. E parabéns pelo convite que nos fizeram. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi mais um Ponto nos Is.